Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente depois. Olha aqui, voltamos com o livro O Mito do Normal. Tiramos umas férias, mas agora retomamos o livro e vamos para o capítulo 5, que é o Motim no Corpo, o mistério do sistema imunológico rebelde. Esse livro é muito legal. Vou aguardar a Greta chegar aí pra gente começar esse papo. Ela já tá aqui, ó. Deixa eu... Esses 3 capítulos são capítulos que vêm fazer a gente refletir muito. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, amiga? Eu não te vejo. Ai, não acredito! Sei lá o que te acontece nesse Instagram. Bom dia para quem tá chegando. Bom dia, cortou o cabelo. Cortei mais, fui uma Fica semaninha bom, na praia que também foi né? muito bom. Eu gosto de cabelo curto, Dani. De verdade, pra mim dá, eu curto assim, É isso aí, tem. prático. Não precisa nem pentear nada. Eu acordo, eu faço assim, já tá certo. Então, né? Muito bom. E aí, Gosto amiga? Então, bastante. agora que a gente Vamos já lá. descansou, né? Sim, Vamos retomar. vamos E retomar. só para o pessoal recapitular aí, então, esse Sim, livro, gente, ele vem trabalhar, vem fazer a gente refletir sobre o que a gente considera como normal na nossa saúde, né? O que a gente isso. tem normalizado e considerado como uma coisa comum, né, corriqueira, das doenças que têm aparecido ou de como as doenças têm sido tratadas. Então, uma coisa que ele vem falar muito no livro é sobre a tradição da medicina, a tradição do tratamento da saúde, né, como que a gente acaba ficando nesse lugar de que é assim mesmo, as coisas são assim, tem a questão Normatizando hereditária, tudo, né? normatizando tudo. E aí esse Isso. capítulo 5 é inteirinho sobre as doenças autoimunes, Eu né? Eu achei sou fantástico. muito, nossa, e também é uma Muito, muito autorreflexão, bom, né? Porque né? Nossa, eu tenho tido vários casos, assim, no consultório de doenças autoimunes, como a própria esclerose múltipla, que ele fala bastante aqui, específico dela, a psoríase, quantas pessoas psoríase, com né? psoríase? Então, várias coisas, né? Eu achei bem bacana toda a forma dela de É, trazer, assim, né, com relação a a, doença. a questões, a doença e o quanto tem fatores não genéticos, né, envolvidos com tudo isso, que é isso que ele está trazendo nesse capítulo É, também. uma coisa que é importante a gente entender, né, que quando a gente fala de doença autoimune, Uhum, significa que são doenças que são desenvolvidas no corpo numa tentativa de desinflamá-lo, né? isso, Alguma coisa que a gente faz no nosso dia a dia inflama nosso corpo, a maneira como a gente isso. come, os maus hábitos, como a gente lida com o estresse. Então aqui ele faz uma reflexão sobre mente, corpo e alma, né? Faz um olhar bem holístico, né? Então ele coloca que a doença autoimune ela é muito vista na saúde, né, na medicina, como algo que tem fundo físico, né? Tem um fundo biológico ali, né? Muito você comeu alguma coisa, isso te causou, ou você tem isso na sua genética e isso foi desenvolvido, né? Muito da parte biológica. E ele traz Isso. bastante aqui a questão do estresse, dos traumas, de como que você acaba chegando nessa inflamação. Por que que o seu corpo acaba tentando. Criando, né? Achei muito interessante o jeito que ele coloca, né? O autoimune, né? Você mesmo agredindo o seu próprio corpo, né? O seu próprio corpo agredindo a si mesmo. E E o a gente quanto vai criando essas doenças, né?
É. E aí ele traz muito forte a questão do ambiente, de como as pessoas foram é, trabalhadas, né, nos seus emocionais, nas suas convivências. Então, é bem interessante. E claro também, né, Greta, que ele faz uma análise específica de cada doença. Uhum. Então, Sim, tem uma questão de personalidade muito envolvido. bacana quando ele fala também sobre essa questão de entender, e volta tudo para o autoconhecimento mesmo, né? Quando a gente sabe como a gente realmente é, como que a gente reage mediante o como, né? A gente reage de acordo com a dor, diante das situações de estresse da nossa vida, que tem a ver com isso que ele traz, né? De como a gente, esse como a gente lida com o estresse, o como a gente lida com as emoções, é que está linkado aí totalmente com essa questão das doenças. Sim, né? Por isso que ele fala que é um mistério do sistema imunológico, porque tem muito É, a ver com isso, né? Com essa parte emocional, com essa parte do lidar mesmo com a situação. E é bem o que eu achei... interessante. Ai, Pode falar. desculpa. Não, pode falar. Não, o que é bem interessante é que a maioria dos casos que ele traz reais aqui, ele apresenta essa questão de que as próprias pessoas, né, os próprios pacientes, acabaram insistindo em um diagnóstico, acabaram insistindo numa cura alternativa, em Uhum. procurar outras formas, porque pela Que na medicina medicina tradicional tradicional, não isso, era assim mesmo que eu conseguiam. ia falar. Ah, era Eu ia falar isso disso. também? É exatamente Ao isso, porque ele traz sincronismo, muito isso, total sincronia, porque ele traz exatamente isso nesse capítulo, né? Porque são médicos falando também. né? Então, aqui no capítulo, ele começou a falar muito assim, como os médicos que começaram a perceber que aqueles pacientes que olhavam mais para dentro, para as emoções, vinham tendo respostas diferentes de acordo com as doenças, e não de uma forma no tratamento da medicina tradicional, né? Só que esses médicos que já tinham uma visão com relação a essa coisa mais emocional também, eles eram excluídos do campo da medicina, né? Sim. Então eles não queriam serem vistos, porque os médicos não querem olhar para isso, não queriam olhar para isso. Mas e aqui o livro ele fala de estudos, gente, de muitos anos para cá, não é de uma coisa de Não, agora, sabe? são muito. 1930, É. então E é assim interessante que os próprios. coletando esses dados, né, muito importantes com relação à emoção e à doença, e o quanto a gente cria doença, do como a gente lida com as nossas E emoções. é interessante que Muitos, muitos. tem dois casos aqui de médicas, Sim, né, que foram acometidas pela doença, acho que a esclerose não é. É esclerose múltipla é mesmo, esclerose que as duas têm. múltipla. As duas tiveram esclerose múltipla. Uma delas que ela traz assim, né, que não queria acreditar. Achei muito bacana isso, né? Ela Uhum, não queria acreditar que ela estava criando essas coisas por causa da forma de lidar com a dor, o como, e a personalidade dela, porque ela entrava na culpa e ela não queria se culpar. E a outra, completamente o oposto, olhou e mergulhou um pouco mais de entender a própria personalidade, né? sim. E aí sim ter melhorias e transformar tudo isso. E Eu as achei muito bacana. duas tiveram aquela, como sintoma inicial, a visão. Não é visão turva. Como chama? É, A dupla. visão dupla, isso. Isso, a visão As dupla, que du- foi o primeiro sintoma que as duas tiveram, só que as duas tiveram formas do como lidar de maneiras diferentes, aí assim Isso. tiveram resultados E uma diferentes. A minha relação imagem está familiar. travada para mim, não sei se para você está travada. Tá travada. Já já volta. Vou, vou seguir aí. Tomara que fique tudo bem. Sim. Tem uma que aqui, nessa hora que ele está falando aí da visão dupla, né? Ele coloca muito nitidamente que é o não conseguir lidar com os problemas familiares, né? Porque uma delas aqui não. Você está me ouvindo, Greta? Tô Ah, te ouvindo. tá.
uma delas não via os pais há muito tempo. Tinha um problema com os pais, não conseguiam lidar com os pais. E aí, quando ela fica distante por um tempo e tá tudo bem. Aí, quando ela volta a ver os pais, a ter que lidar com essa relação difícil, é que a esclerose múltipla Aparece. aparece. Então, E tem aqui ele também fala uma estresse, coisa né? que eu acho que é muito importante, assim, que então ele comenta assim, essas doenças autoimunes, a relação que a gente tem com as emoções, da personalidade de cada um, como lida com isso, e também ele traz uma coisa muito importante que eu vejo necessidade, porque as pessoas estão fazendo um uso muito grande de hormônios e de vitaminas, hormônios, né, só que não naturais. E ele Sintéticos, também né? traz os sintéticos aqui, porque assim, o número é muito crescente nos últimos anos de doenças autoimunes. Então, assim, começaram a estudar essa questão ambiental também, social, para entender por quê. E também uma outra Costumes, coisa que eles trazem né? aqui, outra coisa que traz aqui é que a maioria são acometidas por mulheres, né? Assim, Sim, a maioria é a são maioria. mulheres. E aí ele coloca uma estatística aqui que eu fui até procurar no Brasil, sabe? Porque ele coloca Uhum. assim, estima-se que em cada 13 americanos, um tem uma dessas doenças autoimunes. E aí fui procurar Uhum. no Brasil em cada 10. Quer dizer, o nosso hábito, os nossos hábitos de consumo, de várias questões aí impactam significativamente em como as doenças autoimunes se desenvolvem. Sim. Porque geneticamente, gente, americanos e brasileiros não são muito diferentes, né? Vamos pensar, né? Nós somos. Ah, praticamente os mesmos hábitos, costumes, Mas talvez aqui no Brasil a gente alimentação. tenha outros estresses, né? Outros fatores de estresse que acaba agredindo mais o O corpo. corpo. É. E aí fala da tristeza e da irritação, que também dentro desse capítulo ele vai falando um pouco sobre isso, mas esses gatilhos do medo, da raiva, o histórico, tudo isso sendo comprovado nos últimos anos. Isso aqui são estudos pelo que eu vi aqui no Canadá, o estudo era de É. 1930, né? Então já faz muito tempo que estão sendo estudados com relação a tudo isso, e o histórico da pessoa e o emocional, 1892 também, né, associando a essas doenças e a traumas. 1965, Então falando tem da. muita Em coisa assim sendo 1965, construída. falando sobre o traço da abnegação, né? No caso da. Eu acho que também é a esclerose múltipla, né? Ele fala muito da esclerose múltipla, né? Uhum. Achei muito interessante que eu estou com dois casos no Então, consultório. Foi a importante ter lido. gente, a gente precisa pensar. E a esclerose, a- ela tem uma cor, por exemplo, a artrite reumatoide, né? Que a pessoa Uhum. vai endurecendo. E aí, quando a gente vai ver, vai conversar com a pessoa, entender, a vida da pessoa é muito dura, ela é muito rígida com tudo, com regras, com normas, Forma dela ser, né? né? Com como ela cria os filhos, o que pode, o que não pode, um negócio de certo e errado muito assim inflexível, e aí o corpo começa a se tornar inflexível também, né? Uma Sim. representação, é uma materialização daquela ideia de que nada pode sair do certinho, né? Do padrãozinho ali, da religião, das Ele até regras. fala, né, aqui assim, nos estudos todos que foram feitos, ele tentou colocar uma série de padrões desses pacientes que têm a esclerose múltipla, e aí vai falando muito sobre isso, né? Estresse indesejado, acontecimentos traumáticos, a forma de lidar com isso, recaídas, coisas emocionais, histórico de traumas, Principalmente familiares, né? abusos, Abusos. abuso físico, abuso sexual. Então, menos
contato com as emoções, porque aí tem muito a ver que é a rigidez, né? Então ele traz um pouco desse perfil, porque esse capítulo ele ainda não entra nos perfis específicos. Depois os próximos, pessoal, ele vai entrando em alguns perfis mesmo, né? Esse livro é Muito rico. muito rico de detalhes, muito rico de detalhes, assim, né? E uma outra coisa importante que ele traz ainda no capítulo 5 é assim, o quanto todos esses casos, esses históricos da esclerose múltipla, não só da esclerose, mas dessas doenças autoimunes, a necessidade de relaxar, se concentrar em si, porque também tem uma persona muito forte que é negar-se e cuidar do outro Que é a sempre, né? abnegação, né? Exatamente. Por isso que às vezes Né? cai muito na mulher, Nossa, né? Porque porque a a mulher mulher tem tem esse muito essa papel, característica. se a mulher Sim, tem, a mulher tem um papel social, uma cobrança social de cuidadora. cuidar da família, né? Sempre espera que seja uma mulher que vai cuidar de um idoso, que sempre seja uma mulher que vai cuidar de uma criança, né? Socialmente ainda, eu vou até aproveitar para falar, tem uma série que está em alta agora na Netflix que chama O Babá. É uma série espanhola, se eu não me engano. E um dos panos de fundo dessa série, né, quer dizer, um grande tema aí dessa série é que a mulher é cobrada, ela quer ser presidente da empresa do pai dela, e o pai fica testando se ela vai conseguir cuidar da casa, dos filhos e da empresa. E por isso que ela tem que contratar uma babá, né? Por isso que a história é. Ixi, a Greta caiu. A história é da questão de contratar uma babá. Vou tentar colocá-la de volta aqui, gente. Não tá dando certo, amiga? Ah, agora foi. Agora você voltou. Eu ainda não voltei aqui para mim. Olha que doido, eu não estou me vendo. E nem vendo você. Não, eu só vi um pouco. Vamos ver se vai voltar. Então, eu tava falando Daí. sobre a série do Babá. É bem assim, uma história à parte, mas o que mostra que fica bem claro é que nós estamos no século XXI com esse monte de mulher no mercado de trabalho e ainda existe uma cobrança absurda de que a mulher tem que dar conta do trabalho e tem que dar conta da casa, como se, né, não pudesse ter a ajuda de outras pessoas. A Greta sumiu aqui de novo para mim. Ô, Greta, não sei se você está saindo do Instagram e voltando, mas talvez você tenha que fazer isso para dar certo. Tem coisa errada acontecendo com o meu celular. Se cair de novo, daí você fecha o Instagram e volta. Vamos ver se funciona melhor Tá. assim. Mas Você tinha. você tá me vendo ou não? Não. É. Ah, tá você uma imagem A sua minha tela tá congelada aqui. preta. Aqui para mim tá uma imagem congelada. Vai dando sequência, eu vou reiniciar meu celular, já volto. Tá bom. Então, gente, a Greta tinha falado da tristeza e da irritação, que é uma parte desse capítulo 5, que vem trazer exatamente o quanto o estresse, o quanto essa cobrança do dia a dia nos afeta e automaticamente nos inflama, e por isso a gente acaba desenvolvendo doenças autoimunes. E o final do capítulo ele traz por que as doenças autoimunes estão aumentando, né? Que tem a ver com um pouco daquilo que a gente falou também das questões hormonais, da gente passar a tomar hormônios sintéticos, a nossa alimentação, a maneira como a gente tem lidado com os nossos problemas, o aumento, né, de tarefas e atividades. E aí ele coloca assim, né? A doença é o desfecho de gerações de sofrimento e de sofrimento, de condições sociais, de condicionamento cultural, de traumas de infância, da fisiologia suportando o peso do estresse e da história emocional das pessoas. Tudo isso em interação com o entorno físico e psicológico.
Quer dizer, a doença, ela nunca deve ser olhada só pelos fatores biológicos ou pelos sintomas em si. Né? Para você tratar uma doença, você precisa trabalhar todos os eixos humanos, entender como que essa pessoa se relaciona socialmente, entender como que essa pessoa se alimenta, como que ela se exercita, como que ela cresceu. Porque uma das histórias que ele conta aqui, que é da Miyake, ele fala: se tivessem analisado a história de infância e ajudado essa pessoa a entender seus traumas, ela teria lidado ou teria resolvido mais rapidamente a sua doença, que era a esclerose múltipla. Ela hoje ela tem uma vida saudável. Aqui no livro, eu não sei quando que foi a última vez que ele teve acesso a essa Miyake, mas ela melhorou. Vários casos que ele conta aqui, a pessoa melhorou da doença, sai, porque até suicídio algumas pessoas tentaram de tanta dor que tinha no corpo, porque o problema das doenças autoimunes é que elas atacam tanto o nosso sistema imunológico que a gente fica num estágio de dor, numa situação com a dor ali no corpo, com cólica, né, uma agressão física na pele, nas articulações. Então a dor é tão intensa que a pessoa prefere a morte do que conviver com a doença. E quase todos os casos que ele relata, acho que todos os casos que ele relatou aqui, têm resultados bons. A pessoa melhorou porque ela foi trabalhar vários outros aspectos da vida dela. Ela trabalhou a doença como um todo. Ela entendeu o que realmente gerava aquela doença e aí ela conseguiu melhorar. A Greta não está conseguindo voltar, gente. Ela entra e sai aqui. Não sei se é o Instagram, se é o aplicativo dela. Enquanto isso, eu vou seguindo e já ela retoma aqui. O capítulo 6 não é uma coisa, a doença é um processo, né? Não é uma coisa. A doença é um processo, são inúmeras coisas que envolvem uma doença, né? Vários aspectos que levam ao adoecimento, e a gente está falando aqui, né, de doenças que acabam, na verdade, se tornando parte da vida de uma pessoa. Né? Nós não estamos falando de ter uma gripe pura e simplesmente, nós não estamos falando de ter um problema de estômago, nós estamos falando de doenças que a pessoa acaba tendo que conviver ao longo da vida porque se torna crônica. Né? E aí, ela não conseguiu. Ah, peraí, Greta, você parece que você recusou? Vou tentar de novo. Então, esse capítulo número 6, ele vem trabalhar todos esses aspectos. Ele vem falar, a doença, ela surge por vários motivos, né? E aí a gente pode falar da personalidade, a gente pode falar dos aspectos ambientais, a gente pode falar da hereditariedade. Então, várias coisas, aspectos sociais, por exemplo, se essa pessoa tem contato com vírus, com um ambiente insalubre, o quanto o ambiente estressante ou não. Então, vem trabalhar várias coisas que acaba tornando um processo de adoecimento. E a cura é a mesma coisa, né? Quando ele fala da cura, ele fala do inverso disso. Então, se vários aspectos podem estar levando ao adoecimento, quando a gente fala da cura, a gente precisa começar pela cura interior, né? Pela cura de si mesmo, pela cura dos traumas, por se perdoar, não se culpar. Então, apesar dele não colocar especificamente terapia como, né, a psicoterapia como um processo de cura das doenças imunológicas, ele deixa bem claro isso, a importância que a gente precisa se conhecer, trabalhar o que realmente incomoda, o que nos estressa. Greta, nada de você aqui?
Então, é muito importante nesse capítulo aqui no 6 a gente entender tudo, né? E ele faz uma metáfora com a questão da guerra, né? Ele coloca assim: o que acontece no corpo é uma questão de fluxo. Há as entradas e há as saídas, né? E quando ele fala em relação à guerra, é que é como se o corpo estivesse em guerra consigo mesmo. Então, a gente precisa trabalhar com o corpo como se pensa no trabalho com uma guerra, né? O que a gente precisa atacar? O que a gente precisa defender do quê? O que precisa ser mudado? E às vezes a pessoa faz um processo, né? Faz um trabalho de cura e não consegue um resultado, ela desiste, né? Eu estava até escutando uma pessoa falar sobre o seu processo de emagrecimento, que ela tentou de tudo, fez dieta do ovo, dieta de não sei o que lá, fez tudo que era possível, ela fez e não conseguia emagrecer. E ela só conseguiu emagrecer quando ela entendeu o que é que inflamava no corpo dela, o que realmente estava acontecendo. Então, precisa sim de um diagnóstico, né? Precisa ter mais certeza do que é, né? Eu acho que enquanto profissionais da área da saúde, a gente precisa. Ai, Glória, agora eu tô te vendo certo. Vejo ainda, Como profissionais. Mas eu tô. Como profissionais da saúde, eu acredito que a gente precisa aprender a olhar, a perder mais tempo, porque eu tô falando desse jeito, porque eu sinto que às vezes as pessoas pensam que estão perdendo tempo fazendo uma boa análise do caso. Né? A gente precisa, às vezes eu né, vou atender uma pessoa e existe uma ansiedade para começar o trabalho, né? E eu falo, mas calma, nem conheci você. respeitar o Como que processo, você né, quer? Dani? Porque assim, os meus primeiros atendimentos, eu sempre tento dividir, assim, uma parte deles é para tentar diminuir a euforia e a dor inicial, né? Porque a pessoa vem cheia de dor, cheia de questões. Então, metade do meu atendimento ali no início é para lidar com essas dores. Vamos diminuir, vamos ver como que a gente pode resolver isso imediatamente. E depois um processo de histórico, né? De entender as queixas, as demandas. E aí eu peço para responder umas perguntas, para falar da família, né? Aquela parte da anamnese. E algumas pessoas se incomodam muito, falam, mas eu, né? Lá na minha infância, ou não me importa. Mas, gente, a gente não Entendi. entender tudo isso, Histórico. não É, consegue. sim. Então, para trabalhar o processo da cura, a gente tem que entender o processo da doença. Doença com processo, né? É. É. Eu já falei O bastante que eu coisa aqui. achei importante aqui, eu não sei se você falou, porque eu tive que reiniciar tudo aqui, mas o que eu achei a coisa, com relação à metáfora da guerra, que ela fala Metáfora? assim, como as pessoas ficam falando muito das doenças, como, ah, nossa, ela é uma guerreira, como se realmente, e isso na realidade é atraente a forma de se falar, mas que isso não é útil de fato para o processo, né? E sim a gente olhar o que a gente tem que aprender com o que de aprendizagem esse processo de doença está me trazendo, né? E não como uma coisa só, é uma guerra, sempre a guerra, né? Não dessa forma que ele traz, que eu achei bem bacana, de não olhar desse jeito, porque senão É. fica tudo muito pesado. Porque às vezes a gente muda tanta coisa. Porque é assim, né? Quando você se vê doente, a pessoa entra num processo de. Primeiro ela nega e depois ela entra numa revolta, aquela coisa dos estágios do luto, né? Raiva, E negação. quando ela resolve se defender da doença, né? E ela quer fazer Uhum. tanta coisa que ela não entende o que dá certo e o que não dá. Ela não E para consegue entender entender, o que tem que funciona. mergulhar no É, processo e entender então, como se sente dentro dele. isso, eu vejo que tem gente que vai em tudo quanto
é igreja, vai em tudo quanto é médico, faz acupuntura, faz reiki, faz não sei o quê, faz tudo, tudo, tudo. Eu entendo, Sim. porque eu Sim. entendo o motivo que leva a pessoa a fazer isso, porque a gente quer a cura né, tem gente que fala assim, se me der água com açúcar, eu bebo, né? Eu Só vou. que isso, É. quando a gente faz isso, a gente não entende exatamente o que está dando certo e o que não está dando certo. A gente não consegue entender o nosso corpo, a gente não consegue entender a doença em si, né? Como que, Uhum. né? Porque o que fica bem claro aqui no livro pra gente é que apesar da doença ela ter sintomas iguais para a maioria das pessoas que as possuem, os motivos, né? E a cura, ela é divergente. Divergente não, porque não é contrária. Ela acontece pelo De holístico, diferentes de formas, diferentes dependendo de quem tá. formas. É, Exatamente, que é o como cada um reage de acordo com isso. que é o Tanto individual, né? que é o individual, tanto que naquela médica que fala, uma médica que curou a si mesmo, foi quando ela saiu desse olhar da medicina tradicional, ela sendo médica, acolheu, né, a doença para poder entender o que aquela doença estava trazendo para ela, aprender com isso, até que ela conseguiu não ficar mais refém de remédio nem nada, porque ela se acolheu com isso, entendeu o processo e conseguiu trabalhar de uma maneira mais consciente com a doença. Eu estava aqui dando um exemplo de uma pessoa que não conseguia emagrecer e emagreceu depois. E uma das falas foi: quando eu entendi o que acontecia comigo de verdade, eu consegui trabalhar a minha questão. E tinha relação com a maneira como a comida era estabelecida na vida dela, Um né? Da falta, ressignificado, um né? ressignificar. Então, se não tiver. E outra coisa, a saúde, ela trabalha muito com protocolos, e eu entendo que precisa existir um protocolo para as pessoas errarem menos nos Claro, atendimentos e tal. claro. Entendo a importância do protocolo, mas cada indivíduo é único e irrepetível, então você contém o fogo com um protocolo, né? Você apaga um incêndio com um protocolo, mas aí, para você identificar o que está causando o incêndio, vai ter que ser individual, vai ter que ser Sim. personalizado, né? Tem que ser um negócio muito específico para cada um. O que fica claro aqui nesses capítulos de hoje é assim como é importante para o médico ou para quem está pegando aquele paciente que está trazendo aquela doença, né? Entender as questões emocionais e um pouco do histórico do paciente, né? Trabalhar os Para traumas, né? trabalhar os traumas, porque foi muito claro isso nesses 3 capítulos de hoje, né? Que está tudo vinculado do como e na história pessoal de cada um. E uma coisa que normalmente não se faz. Hoje você até tem algumas pessoas da medicina que perguntam um pouco. Parece que melhorou Tá bastante nesse melhorando, tá sentido, melhorando, tá melhorando. Mas uma coisa que eu lembrei aqui numa das falas também, com relação a médico, quando ela fala aqui, eu lembrei de quando eu trabalhava como psicóloga hospitalar e eu atendia raramente um médico ou outro, mas eram os mais novos que tinham um olhar um pouco diferente com relação às emoções e à doença. E eu lembrei disso porque ela fala uma parte aqui no capítulo de que os médicos se tornam mestres em sufocar as próprias emoções, né? E aí eles adoecem, mas eles não querem levar em conta as emoções e sabe que tá ali, não é? A doença só tá colocando luz, né? De alguma maneira nas emoções que precisam ser trabalhadas e não foram. Eles olham para a emoção só com. É que é assim, né? Tem uma explicação fisiológica para a emoção. Então, a gente racionaliza tudo. Porque isso também não é só de médico, isso é de cientista de uma forma geral, né? A ciência faz muito isso com a gente. É que nós somos psicólogas e
o fundo da nossa a gente lida mais ciência emoção mesmo. é esse Emoção. inexplicável aí pelas outras ciências, mas é uma questão de querer racionalizar tudo, Sim. né? Então, que é o grande mal da Que nossa é a civilização, tentativa do controle de tudo, né? do padrão. Do... E aí eu acho que o capítulo 7 ele vem justamente jogar na nossa cara isso, né? Quando ele vem falar assim, apego versus apego. autenticidade, ele vem falar exatamente disso, né? Que nós somos muito apegados à tradição, nós somos muito apegados àquilo que funcionou, muito apegados nos códigos de conduta, nos tratados de medicina, no CID alguma coisa. E aí a gente, né, acaba não valorizando essa autenticidade, aquilo que cada um é de verdade, aquilo que cada um tem de diferente, e também como forma de tratamento, né? Ele coloca aqui que a gente deveria se desapegar dos velhos hábitos, se desapegar da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Foi desse jeito, ou Sendo que, terceirizar, falando que sempre vai ser desse jeito, né? Ou sendo que uma na coisa. verdade, isso eu sempre fui assim, mas você foi quem? Quem você foi? Aí volta para a Porque a impressão que autenticidade. dá porque a impressão que dá é que as pessoas vivem uma síndrome de Gabriela do que o outro quer que eu seja, do que, né, do que a sociedade quer que eu seja. E aí ele vem trabalhar É, bastante a importância da esse, gente ser eu quem achei, é, né? eu achei maravilhoso esse capítulo De 7 que a gente vai assumir o finalizar não ele dou hoje, conta. que é do assumir o não dou conta, de não ser a eterna boazinha, porque tem tudo isso que ele traz aqui, né? Assim, o Não dizer que é sim para Nossa, tudo. gente, ele traz umas coisas aqui, por exemplo, de obituários, ou de conversa de pessoas que perderam os seus entes. Ai, mas assim, como se fosse lindo falar, nossa, ao longo da vida ela nunca brigou com ninguém. Nossa, né? Gente. Ai, ela sempre deixava de cuidar dela para cuidar do outro. Como se isso fosse algo bom, É. Aí né? eu vou lá e sigo as barraqueiras na internet. Não é verdade? Entende? As pessoas falam isso, mas elas querem seguir os barraqueiros, elas querem ver o negócio pegando fogo. Não bate, né? Não Não bate, bate. não bate. E aqui que ele fala um pouco sobre isso nesse último capítulo de hoje, né? Como a gente precisa primeiro cuidar da gente, realmente, uma pausa para cuidar de si diante da situação. Não significa que você não vai ter compaixão, que você não vai ser solícito com o outro, não é nada disso. Você vai, mas dentro de uma forma consciente e limitada. É aprender a dizer não para aquilo que não é É, possível, né? Não é nem que não é possível, é o que você não tá afim e não pode fazer naquele momento, porque, sim, né? Senão você está sempre se encaixando. Tem uma eu coisa achei que ele, bem legal esse capítulo do apego e da sim, autenticidade, olhando para esse lugar. o olhar nosso para a doença, ela tem uma relação muito assim específica com a dar a culpa para alguma coisa, entendeu? Quando você Sim. entende, quando a pessoa toma consciência de que a doença tem vários aspectos, que é como eu lido com isso, como eu lido com aquilo, como eu como eu faço isso, a gente se olha culpado, né? A gente se olha e fala, puta, a culpa é minha. Mas não é que a culpa é sua, porque ninguém faz de propósito, né? Ninguém Sim. faz isso especificamente. Mas é muito difícil tomar essa consciência, porque olha como é fácil eu falar, mas eu sou doente, né? Uhum. Olha como é fácil falar assim, mas eu tenho Sim. esclerose múltipla, eu tenho artrite, eu tenho psoríase, eu tenho um problema que eu não consigo resolver porque não depende de mim a resolução. Então a gente fica à mercê da doença, Uhum. não consegue trabalhar essa doença porque a gente não assume a nossa responsabilidade e aí a gente vive nessa dependência Vive medicamentosa, doente. correndo atrás de um monte de coisas
e vai num lugar e vai no outro. E não entende que a gente, né, que não é uma questão de culpa ou de não culpa, é uma questão de, peraí, qual é o meu papel nessa doença? Qual é a minha responsabilidade nessa cura? E conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas para melhorar. Gente, aqui, em nenhum momento ele diz as pessoas nunca mais tiveram que lidar com a doença. Não. O que fica bem claro aqui é que o processo de cura é para sempre. Né? Tem E é o gente que como que eu não. estou lidando com esse processo de estar Tem gente doente. que não vai tomar leite o resto da vida porque tem um impacto imunológico, tem um impacto inflamatório muito grave e Sim. que tudo bem, come um bolo, ok, de vez em quando, mas a gente sabe que é uma decisão a ser tomada, né? Eu achei assim muito importante nesse último capítulo de hoje, outra coisa que ele estava falando com relação a essa coisa da inautenticidade, da autenticidade, quando ele fala das crianças e a forma da gente educar. Porque assim, o que acontece, né? Então as crianças elas recebem aquele recado desde pequenininho de criança bozinha, não pode fazer barulho, não pode gritar. E aí ela vai Criança que segurando faz isso tudo é isso, feia, isso que é né? pior, é Porque isso é feia. Ninguém feio, gosta de porque isso, pessoa. exatamente. Criança com raiva não é amada, então, ó, tantos conceitos que vão vindo desde então, e isso, de certa forma, vai se criando uma personalidade, né? Onde a gente não pode ser o que a gente é, né? E Não aí a gente pode vai se expressar moldando, raiva. não pode expressar raiva, tudo. Então ele traz assim de uma maneira muito clara todas as questões vinculadas à personalidade rígida, à eterna bozinha, e o porquê que a maioria dessas doenças autoimunes estão aparecendo em mulheres, porque é exatamente isso, né? É feio ser brava, é feio falar abertamente do que se sente, da dor, é feio você gritar, é feio. Desde quando a gente não pode falar do que a gente sente, né? E aí a gente percebe N Pois é. situações nesse sentido, né? Porque aí a gente cresce, tem que cuidar, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma A excelente gente profissional, tem que ser boa reprime, amiga, né? nananã, vai reprimindo todas as emoções e aí sim, vão criando N doenças autoimunes, como é o caso, né? Que ele traz bastante isso aqui. Nossa, é É, incrível, né? Tem sim, na página 101, ele coloca os traços que costumam aparecer aparecer. nas pessoas que Uhum, desenvolvem, sim, né, as doenças. é Deixa bacana eu isso. olhar aqui. É, Doenças quer ler? crônicas, né? Vou Isso. ler. Uma preocupação automática e compulsiva com as necessidades emocionais dos outros, ao mesmo tempo que ignora a própria. Uma rígida identificação com papéis, deveres e responsabilidades sociais, intimamente relacionadas ao próximo traço, que é esse aqui, ó. Uma sensibilidade excessiva e concentrada em fatores externos e a realização de múltiplas tarefas com. Ai, gente, com Ah, dou conta base de na. tudo, pode deixar que eu Nossa, faço. com base na convicção de que é preciso justificar a própria existência fazendo e dando. É, Uma repressão da agressividade e da raiva saudáveis e autoprotetora. E ter e externar compulsivamente duas crenças. Sou responsável pelo modo como os outros se sentem e nunca devo decepcionar ninguém. Gente, agradar a todos, cara, né? eu Olha tanta achava, rigidez envolvida Greta, nas juro doenças que autoimunes. antes de ler esses capítulos, eu achava que eu Nossa, estava imune às doenças. Aí eu comecei a ler, eu fiquei pensando, eu falei assim, tá, não me encaixo com muitas das coisas aqui, mas a gente é criado para isso. A gente é criado por para isso que é isso. O importante ter mundo consciência, né? E saber as escolhas que a gente faz. Isso eu não dou conta, isso eu não vou fazer. Mas e tá tudo bem de não fazer. Esse é o é, ponto, né? gente, né? Porque Então, até agora dei conta de tudo, mas eu não quero mais pronto, sabe? cara, como
É libertador falar não para as pessoas. É Nossa, libertador você fazer alguma coisa que realmente faz sentido só para, mesmo que seja só para você. Eu tenho ouvido muitas mulheres falar de viajar sozinha. Aconteceu aquela tragédia com aquela moça, com aquela sim, artista, né, da bicicleta lá, que ela foi fazer uma viagem da bicicleta e acabaram assassinando sim. ela. E aí eu tava assistindo o Fantástico e comecei a me dar conta de como que eu tenho escutado isso, né, das mulheres viajarem sozinhas. Eu tenho uma amiga que ela há alguns anos já, ela vai sozinha para as viagens, ela não espera ninguém. E aí eu fiquei pensando o quanto que é libertador, mas o quanto que a nossa sociedade ainda não Não, entendeu isso. para por aí. E, e, enquanto mulher, a gente não tem esse direito, né? Porque você é o tempo inteiro assediada, falando da série do Babá, de novo, tem uma cena que ela vai falar com um juiz, achando que eles vão conversar sobre a empresa, e é o Dia dos Namorados, o juiz está cantando ela. Ele queria era sair com ela no Dia dos Aham, Namorados. Então, você fala, é. não tem, Ainda não, tem não, muito a ser transformado na nossa né? sociedade. Meu, Muito, então, muito. não é É. à toa que as mulheres são as que mais reprimem Emoções. os seus desejos, né? Principalmente os seus desejos, porque toda roupa que ela coloca, toda fala que ela, né, Ela diz, toda coisa, todo existe movimento todo da um. mulher pode ser interpretado Tem muita erroneamente. coisa envolvida. É, muita coisa Caramba, né? envolvida. É isso aí, Muito amiga. legal, amiga. Tem Foi. só para terminar aqui, tem uma parte que ele fala das cicatrizes, né? Que às vezes a gente não observa, que tem relação com esses. Página 107. É revelador perceber que muitos dos traços de personalidade que passamos a acreditar ser nós mesmos e dos quais talvez até sintamos orgulho, na verdade exibem cicatrizes de Nossa, onde, num fantástico. passado remoto, perdemos a conexão com a Por gente isso mesmo. que eu falei do negócio da síndrome de Gabriela, né? Será que é seu isso mesmo? Será que é você essa pessoa ou você está Ou você reproduzindo um se comportamento? moldou para Ou é uma agradar os outros, né? cicatriz, né? É Ou se um. vai se Claro moldando para que agradar. Claro que de alguma forma faz parte da sua personalidade, porque né, a sua personalidade Sim, é a base para o seu comportamento, mas né, você aqui fica bem claro, se é uma cicatriz, você pode tratar, né? Você pode trabalhar, se é um trauma, sim, para sim. conseguir ser diferente. Transformar isso, sabe? E a começar cuidando de si mesmo primeiro, Muito lindo. né? Agora nós vamos entrar na parte 2, que é sobre a distorção do Desenvolvimento desenvolvimento humano. humano. E aí a gente É tem isso aí. alguns capítulos aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir, né, amiga? Sim, tranquilo. Quem realmente somos, Uhum. natureza humana, necessidade. Ah, fantástico, né? Então, gente, até a próxima Até semana que quarta-feira. vem. Até semana Um que beijo vem. e um queijo, amiga. Boa Beijo. semana. Até. Tchau. Tchau, tchau, Olha, gente. você faz um coração, aparece uns coraçãozinhos, você viu? Ah, é? Faz assim? Respiração? Não sei, apareceu. Tchau.